Eu estava num elevador no Rio de Janeiro com a minha mãe, descendo o elevador, e aí entrou uma pessoa no elevador e ela disse para a outra assim: eu acabei de sair de um hospital de tuberculose. Aí eu perguntei para minha mãe: o que é tuberculose? Ela falou: você não sabe o que é tuberculose? Eu tinha 8 anos. Você não sabe o que é tuberculose? Aí ela me explicou. Aí naquele momento eu decidi que eu ia ser médico. Eu sou mineiro, eu nasci em Juiz de Fora, eu nasci no dia 6 de julho de 1945, ao meio-dia em ponto. O carrilhão da Santa Casa batia meio-dia e eu nascia. Minha mãe disse que eu estava nascendo e ela escutava o carrilhão do hospital anunciando que era meio-dia. No primeiro ano de medicina, eu saí perguntando para os professores o que tinha mais difícil em medicina. E todos eles eram unânimes em dizer neuroanatomia, neurofisiologia. Então, do primeiro para o segundo ano, eu não tive férias. Eu dediquei quase 3 meses estudando o dia inteiro neuroanatomia. E aí, quando começou o segundo ano, eu fui até o professor Edgardo Rodrigues e falei: eu quero ajudar você, quero ser monitor. Eu gostaria até de dar aula de neuroanatomia. Ele falou: como? Eu falei: posso dar uma aula? Eu dei uma aula para ele de 2 horas e ele falou: tá bom, tá certo. E vou até te pedir um favor. Eu gostaria que você fizesse o trote intelectual. O que era o trote intelectual? A turma entrava, a primeira aula que elas tinham era de anatomia. E a primeira pessoa que falava era eu. Então eu dava uma aula de mais ou menos uns 40 minutos sobre a neuroanatomia do sistema límbico. Eu falava durante uns 40 minutos, ninguém entendia uma palavra, eu falava tudo certinho, mas era uma coisa absurda. E eu me lembro de uma aluna sentada na primeira fileira, chorando em pranto. Eu dando aula e ela chorando. Como assim? Bom, se a primeira aula é assim, imagina as outras, né? Ela estava desesperada, né? Mas era um trote intelectual. Ele me apresentava como assistente, eu vinha vestido de médico, entendeu? E dava aula, e aí era impressionante, porque todo mundo ficava triste. Que coisa absurda é isso? E eu fiz isso 5 anos, trote intelectual. Eu trabalhava no Peter Ben Brigman, hoje chama Brigham Women's Hospital, que é o hospital mais acadêmico de Harvard. E eu tirei minhas primeiras férias. Um ano de eu estava lá, tinha direito a férias. E eu vim de férias para o Brasil e fui para Juiz de Fora, que é a minha terra natal. E lá tem um calçadão, chama Rua Alfred. E todo mundo vai passear na Rua Alfred para se encontrar. Eu estava na Rua Alfred, apareceu um conhecido meu, falou: fiquei sabendo, você agora mora nos Estados Unidos, né? Eu queria te pedir um favor. Eu falei: o que é? Eu tenho um cunhado que está com um problema cardíaco e eu gostaria que você atendesse ele. Ele falou: eu estou de férias, não tem consultório aqui, não tem nada. Ele falou: mas você não podia me ajudar? Você pede um amigo aí? Eu liguei para um amigo meu, falei: me empresta seu consultório? Claro. Aí o cunhado dele veio. Ele morava numa cidadezinha perto de Juiz de Fora, chamada Piquiri. E o cunhado veio e me contou a história, que ele lá na cidade só tinha um médico, o médico fazia tudo, etc. E tal. E aí eu examinei ele, fiz a receita. Quando eu terminei de fazer a receita, ele falou assim: sabe aquele médico lá de Piquiri? Eu fui nele. Só quer ver a receita dele? Eu falei: claro que quero. Ele pegou a receita dele e me mostrou. Eu olhei, era igualzinho. Aí caiu a ficha para mim. Os médicos se igualam no receituário. Eu estou no hospital mais sofisticado do mundo, que é o Peter Ben Brigman, em Harvard, e esse indivíduo vem de um médico que provavelmente nunca mais estudou, que é numa cidadezinha chamada Piquiri, que sei lá, tem 10 mil habitantes, que faz tudo, e na hora que a receita é a mesma. E aquilo me incomodou profundamente, você imagina, que é assim como... O que eu estou fazendo lá? Aí eu comecei a entender o mecanismo, que tanto eu lá quanto o médico aqui, ele recebia representante de laboratório. Então era a indústria farmacêutica treinando a gente. Não interessa se eu estava em Harvard ou se eu estava em Piquiri. Então eu achei aquilo muito esquisito e comecei a sentir que eu tinha mais de um caminho que levava a Roma. E aí eu comecei, e onde eu morava, perto tinha um senhor, sou Wade, Mr. Wade. Ele devia ter uns 88, 89 anos de idade.
Ele era dono de uma loja de suplementos. Eu ia lá e ele era muito bom de conversa. A gente ficava conversando e ele começava a me dar aula de suplemento. E eu, como médico, não entendia nada do que ele estava falando. Falei, engraçado, esse cara nunca estudou nada, ele é autodidata. Como é que ele sabe coisa que eu não sei? Isso eu pensei assim, então, por que eles não ensinam isso na faculdade? E aí isso aqui foi aumentando. Aí depois que você começa a experimentar isso, a curiosidade vai vindo. E eu comecei a entender que nem tudo que ensina, nem toda verdade é ensinada na faculdade. E nem tudo que é ensinado na faculdade é verdadeiro. Nossa. E aí eu falei, bom, então eu vou começar a estudar esse caminho. Só que eu fiquei muito bom em nutrição. Só que tinha uma crítica. Eu era um cardiologista ensinando nutrição. Então como é que eu acabo com essa crítica? O CRM do Brasil permite você ter 2 especialidades. Falei, bom, então eu vou fazer o curso de nutrologia, que na época fazia 1 ano e fazia a prova. Vou lá, faço a prova, faço a monografia, passei. E aí, além de ser cardiologista, eu sou oficialmente nutrólogo. Então ninguém pode me criticar quando eu falar de nutrição, entendeu? Foi por isso que eu fiz a nutrologia. Quando surge uma doença no mundo, já tem a solução. A natureza já tem a solução. Você entendeu? Aquela doença surgiu porque você saiu da solução. Que é que eu chamo farmácia de Deus, né? Que já está aí para gente. E se foi assim milhares e milhares de anos, a medicina ayurvédica, ela surgiu, tem dados de 8.000 anos atrás. A medicina chinesa tem dados de 5.000 anos atrás. Da medicina ayurvédica nasceu a chinesa, da chinesa nasceu a romana, nasceu a grega, nasceu a medicina árabe. E essa medicina hoje, que é a alopática, que é a medicina ocidental, ela nasceu em 1824, ela não tem 200 anos ainda. Foi quando o Dr. Condé, que era um médico suíço, tratou um paciente com bócio tiroidiano com iodo. Foi a primeira vez que um elemento tratava uma doença, um remédio por doença, que é o nosso modelo de hoje. Eu quero que você pegue os remédios que seu avô, a sua avó tomam, que deve ser 5, 6, 7, e você tome eles por 1 mês. Quero ver como é que você vai ficar. Você vai ficar doente. Aí eu pergunto, se remédio adoece gente sã, como é que ele pode curar gente doente? Aí quando eu entendi como é que uma patente de remédio é feita, aí que eu entendi tudo. Porque é assim, ó, uma patente farmacêutica, ela tem duração de 17 anos. Então, se eu, como indústria farmacêutica, descubro uma molécula e acho que essa molécula vai ter um certo benefício na saúde, e eu vou lá e patenteio ela, só que para eu patenteá-la, eu tenho que provar para as autoridades que ela não existe na natureza. Você não pode patentear nada que a natureza fabrica. Ninguém pode patentear oxigênio, ninguém pode patentear zinco, nada que a natureza fabrique. Então, a princípio, se eu consigo uma patente para uma molécula, eu estou dizendo para você que essa molécula é um ET, é um extraterrestre, porque ela não existe na natureza. Quando ela é colocada na boca de alguém, o organismo dessa pessoa fala assim, mas que porcaria é essa? Eu não conheço essa molécula. Isso é o seu corpo falando para ele. Eu não conheço, o que eu vou fazer com ela? Eu vou eliminá-la. E começa um processo de eliminação, com seus efeitos colaterais. Pode ser até que tenha um efeito parecido com aquilo que você quer, mas você há de convir que quando você abre uma bula de um remédio, se tem 20 linhas lá dizendo o quanto que o remédio é bom, tem 80 linhas dizendo o quanto que faz mal. Eu desafio você a olhar a bula de qualquer remédio, você vai ver que a quantidade de coisa escrita para efeito colateral é muito maior do que para eficácia. E se você analisar os estudos sérios dos Estados Unidos, eles estão mostrando que remédio está até a 3ª ou a 4ª causa de morte. A primeira é doença cardiovascular, a segunda é câncer e a 3ª está sendo disputada entre remédio e doença autoimune. Mas como nós na faculdade só aprendemos remédio, quando sai do remédio,
parece que não existe, entendeu? Então é interessante que a pessoa leva isso para o lado pessoal. Então, como eu fui para esse lado natural e tento fazer o máximo que a pessoa tome o mínimo de remédio, às vezes é necessário, mas é o mínimo, e com doses bem baixas. Os meus colegas, eles levam isso para o lado pessoal, eles acham que eles param de conversar comigo, parece que eu sou inimigo deles só porque eu tenho um outro modo de pensar. O primeiro país que lançou estatina foi os Estados Unidos. A primeira empresa foi a Merck Sharp & Dohme. O remédio chamava Lovastatina, Mevacor. E eu era diretor médico da Merck. Então, eu acompanhei todo o desenvolvimento do processo, inclusive os seus efeitos colaterais. Então, eu acompanhei desde o começo. Eu estava lá. Essa história do colesterol, isso é uma mentira. Tanto é que lá nos Estados Unidos agora estão chegando a essa conclusão. Aliás, já chegou há muito tempo. Os trabalhos científicos mostram, mas isso não chega até o médico, infelizmente. Porque o médico não gosta muito de ler. O médico não tem tempo para ler. Eu até entendo. O cara trabalha 14 horas por dia, ele chega em casa cansado, ele delega isso para alguém fazer esse trabalho. E as coisas são publicadas de uma forma que hoje é difícil você encontrar um trabalho científico que não tenha uma influência na economia. O aspecto econômico está ali envolvido, né? Então, essa história do colesterol é uma piada. Eu quero que o meu colesterol aumente. Eu sou o contrário, eu faço uso de suplementos para aumentar o meu colesterol, porque eu com 74 anos de idade, eu quero estar com um cérebro novo. Se eu baixar o colesterol, o cérebro envelhece muito rápido. Então eu trabalho o contrário, para você ter uma ideia. E talvez eu morra falando nisso, mas o colesterol é mocinho, não é bandido. Então não existe razão para eu baixar o colesterol. E o preço que se paga baixando o colesterol com a estatina é muito alto, porque a estatina dá problema muscular, a estatina dá problema cerebral, a estatina interfere no sistema imune, ela tem uma série de efeitos colaterais, entendeu? Que são apresentados de uma forma inadequada e o médico não tem essa consciência. De novo eu falo, vai lá ler a bula, porque a bula tem que falar que está lá. Então, a cardiologia brasileira inteira receita estatina. Eu acho que eu sou o único cardiologista no Brasil que tenho coragem de vir em público falar que dar estatina é uma coisa errada. Eu acho que o tempo vai cuidar de mostrar isso, certo? Eu perdi todos meus amigos na cardiologia, nem me cumprimentam, eu sou ovelha negra. No começo me incomodava, agora não me incomoda mais, porque eu falo que não deve dar estatina. Tem muita gente internada porque está tomando estatina. O omeprazol acontece a mesma, o prazóis da vida acontece a mesma coisa, porque essa azia que o paciente sente depois que ele come, não é uma azia de excesso de ácido clorídrico, é uma azia de falta de ácido clorídrico. A azia do excesso de ácido clorídrico, que é a síndrome de Zollinger-Ellison, é muito rara. Eu acho que o colega que está me assistindo nunca viu um caso, que é quando você tem uma azia em jejum e você come e melhora. Isso é muito raro. A maioria fala assim, eu tenho azia depois que eu como. Então essa azia depois que você come, não dá tempo de eu explicar toda a fisiologia aqui, mas ela é devido a uma deficiência de ácido clorídrico. Existe uma coisa chamada gastrite atrófica, que é assintomático, que a maioria das pessoas com mais de 40 anos tem. Então, ela tem uma diminuição do ácido clorídrico no estômago. A válvula pilórica, ela é pH dependente. Como o pH do estômago aumentou, ela não abre, então há um refluxo. Então, o refluxo esofágico é por deficiência e não excesso de ácido clorídrico. Agora, você imagina, eu vou dar um remédio que vai bloquear. Se você for na bula dos prazóis, eles vão dizer lá que esse remédio nunca pode passar de 30 dias. Está lá na bula, sou eu que falei, não. São coisas usadas agudamente. Eu fiz uma cirurgia de estômago, eu tenho uma úlcera gástrica, eu vou tomar isso por 30 dias. Está lá, não pode passar de 30. Eu conheço gente tomando omeprazol há 10 anos. Você vai no SUS, receita, a cereja do bolo é um prazol da vida. Então o médico pegou esse cacuete de receitar prazol, mas não sabe os efeitos colaterais que isso tem. Aí isso bloqueia a digestão das proteínas. As proteínas não quebram em aminoácidos.
causa sarcopenia, a pessoa perde a musculatura, as fezes começam a ter um odor horrível. Eu brinco que quem está tomando omeprazol, quando vai ao banheiro fazer cocô, o vizinho fica sabendo, porque o cheiro chega lá. Você entendeu? Porque é putrefação. Lá é proteína putrefada. Então, é um problema muito sério. Então, a maioria dos pacientes hoje está tomando estatina, está tomando omeprazol. E a situação da saúde cada vez pior. O governo não sabe mais como fazer, porque os gastos vão aumentando, entendeu? E essa situação que está aí. Coisa simples, né, que todo mundo faz. É um limão espremido de manhã, né? A quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas que falam, eu comecei a fazer experimento do limão de manhã, mudou minha vida. Quer dizer, um limão espremido faz toda a diferença, uma coisa simples, né? A pessoa ir dormir mais cedo, dormia depois da meia-noite, agora dorme antes da meia-noite, faz toda a diferença. Desligar as luzes todas no quarto escuro, não deixar o telefone ser carregado no quarto onde você dorme. A poluição eletromagnética está destruindo tudo, a pessoa não tem noção porque ela não consegue ver. Vai chegar nos Estados Unidos agora o 5G, está chegando, vai chegar eventualmente no Brasil. Você vai ver o estrago que vai fazer. Estão mostrando que o 5G aumenta em 3 a 4 graus a temperatura de um implante. Se você tem um implante de titânio, o 5G vai esquentar a sua boca. Você imagina o estrago. Eles fizeram um experimento com 5G na Holanda, em menos de 5 minutos, tinha mais de 300 pássaros mortos em volta. Então, o problema do agrotóxico, né? Ninguém dá bola. O Brasil, per capita, é um dos campeões do mundo no uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele mata a micorriza, que a micorriza são os fungos que tem no solo. Uma planta, para absorver os minerais que estão no solo, esses minerais têm que ser preparados pelos fungos, pela micorriza, que é como se fosse a microbiota intestinal do solo. Um glifosato da vida, por exemplo, é o Roundup, aí, que é o nome comercial, ele mata essa micorriza. Então, a árvore a planta já cresce com menos nutrientes. Vem o herbívoro, come essa planta doente, o herbívoro está doente. Vem o carnívoro, come esse herbívoro que está doente, o carnívoro está doente. Vem o homem, come o carnívoro, que está doente, e o homem fica doente. Então, se você for ver onde é que estão as doenças, elas começam na agricultura. É a planta que está doente, que está fazendo o animal ficar doente, que está fazendo o homem ficar doente. Você só vai voltar ao que era antes em termos de saúde, porque antigamente tinha saúde. Você pode falar, mas vivia menos. Porque vivia menos, porque quando você calcula, você leva em consideração quem morreu na infância, que era por outras razões, e o homem que morria porque foi atacado pelo tigre. Contava como morte, entendeu? Esse tipo de acidente que não tem mais. Então, isso está prolongando a vida, sim, ó. Mas também o pessoal está mais doente. Nós estamos vivendo mais e pior, infelizmente. Você pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele toma pelo menos 5 remédios diferentes. Ele toma um remédio para pressão, ele toma remédio para diabetes, ele toma remédio para colesterol, ele toma remédio para artrose. E como eu disse, vai lá, pega os remédios do seu avô e toma eles por um mês. Vamos ver se você vai continuar com a mesma saúde. Eu não tenho consultório, eu não atendo, o meu problema, minha história é de educação. Eu educo os médicos e eles vão fazer o trabalho deles. E acabo educando o público, porque eu coloco muita coisa nas redes sociais e essa é a minha missão de vida, transformar as pessoas de uma forma alegre, poderosa, com amor e sabedoria. Eu vou fazer isso até a véspera da minha morte e ninguém me para, entendeu? Não tem jeito de me parar.